Olá, pessoal! Vamos falar um pouco de logaritmo e, acabar com esse medo bobo sobre os logaritmos. Bom, gente, então logaritmo é uma palavra, que foi desenvolvida por Napier e vem de logos e aritmos, de razão e número. Então, tem a ver com razão e tem a ver com número. Bom, então vamos pensar primeiro sobre o conceito de logaritmo, Então, o que é o conceito de logaritmo? O que é logaritmo? Logaritmo, gente. Logaritmo de A na base B é igual a X. O que significa isso? Significa que o B elevado a X é igual a A. Essa é a definição de logaritmo, Então, se eu tenho B elevado a X igual a A, eu posso transformar aquilo em logaritmo. Então, eu vou precisar saber de exponencial. Aí você fala, nossa senhora, que difícil. Não é. O que é o exponencial? Então, vamos supor que eu tenho aqui 2 elevado a x é igual a 8. O que você tem que fazer? Isso é uma equação exponencial. O que você tem que fazer? Você tem que fatorar o 8. O que é 8 fatorado? 2 elevado a 3. Então, eu vou cortar o 2, x é igual a 3. Então, isso aqui é exponencial, que você vai precisar para resolver o logaritmo. Então, na linguagem matemática, esse conceito que a gente acabou de dizer aqui, na linguagem matemática, eu vou dizer que log de A na base B igual a X, se e somente se B elevado a X é igual a A. Então, nós temos que entender que o B, o A e o B são números pertencentes aos números reais. O B tem que ser diferente de 1 e o A maior que 0, beleza? Bom, e como é que chama esses termos, Log de A na base B igual a X. Então, esse Bzinho, a gente chama ele de base. Esse A vai chamar de logaritmando. E o resultado do logaritmo é o logaritmo, Beleza, mas e aí, Como é que eu faço com isso tudo? Eu vou fazer isso aqui com isso tudo. Vamos supor que eu tenho logaritmo de 8 na base 2. Desculpa, sem querer, perdi. Logaritmo de 8 na base 2. Como que resolve isso? Primeiro eu vou colocar um x aqui e vou aplicar a definição. Então, como é que eu faço? X elevado a 2 é igual a 8. X elevado a 2 é igual a 8. Fatora, viu, gente? O que é fatorar? Pegar o 8 e fatorar pelos números primos. 4, 2, 2 e 1. Então, isso é 2 elevado a 3. Gente, fiz sem querer aqui, É 2 elevado a x. Perdão aqui, 2 elevado a x, 2 elevado a x. Então, esse 2 eu vou poder cortar, x é 3. Então, logaritmo de 8 na base 2 é 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8, tá? Então, essa é a resolução de logaritmo. Vamos fazer mais um exemplo para a gente acabar de entender. Logaritmo de 1/3 na base 3. Piorou? Não. Vamos lá. Logaritmo de 1/3 na base 3. 3 elevado a x, que é igual a 1/3. Bom, o que é 1/3? 1/3, gente, é inverso. É a mesma coisa de eu escrever menos 3 elevado a menos 1. O inverso. Beleza, cortei aqui, x é igual a menos 1. Ou seja, logaritmo de 1/3 na base 3 é igual a menos 1. Por quê? Porque menos 1 elevado a 3 é igual a 1/3, certo? E aí você consegue resolver. Tem que fazer alguns exercícios para a gente acabar de entender. Tá, a partir disso, gente, nós vamos conseguir ter algumas definições. Por exemplo, primeira definição aqui, que o logaritmo de 1, sempre o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Por quê, gente? Vamos lá. Qualquer base elevada a 0 é quanto? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, sempre quando você tiver um número elevado a 0, você vai ter o resultado 1. Então, log de A na base A sempre vai ser 1. Por quê?
Porque A elevado a 1 é igual a A, o único número que pode estar aqui em cima é o 1. Então, qualquer logaritmo de A na base A, de 5 na base 5, sempre vai ser 1, ok? Beleza. O terceiro ponto diz o seguinte, que o A elevado a um logaritmo de B na base A é igual a zero. A elevado a um logaritmo de base do mesmo que você está elevando. Por quê? Porque A elevado a zero é igual ao logaritmo de A na base B. A elevado a zero é igual a 1. Então, o logaritmo de B na base A é igual a 1, A elevado a 1 é igual a B. Então, portanto, a gente vai dizer... Poxa, B, aqui é B, tá, gente? Aqui é B. Por isso que sempre o resultado de A elevado a um logaritmo na mesma base de um número é o próprio número. E por fim, não menos importante, vai dizer que logaritmo de A na base B igual a logaritmo de B na base C, quando você tem dois logaritmos iguais na mesma base, então A é igual a C. Beleza? Isso também é dizemos que são, vou ler o nome certo aqui, consequências da definição. Então, esses 4 pontos que eu disse para vocês são as consequências da definição do logaritmo, tá? Definição. Bom, então vamos fazer mais 2 exemplos aqui, só para a gente acabar de entender assim, mesmo, né? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Ah, gente, uma coisa importante para dizer para vocês. Vocês já viram que de vez em quando vem assim, ó? O que é isso? O que tá dizendo? Bom, quando vier assim, quando não tem base, quando não tem nada na base, ou não tem escrito nada na base, a base é 10. Então, toda vez que não vier escrito, é a mesma coisa de eu escrever base 10, tá bom? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, só para vocês acabarem de entender. Então, ó, logaritmo de 16 na base 4. Quanto que é isso? Coloca igual a x, pega a base, eleva o resultado que dá 16. Bom, o que é 16? 2 elevado a 4. E agora? Uai, vamos fatorar os dois. 2 elevado a 2 elevado a x, concorda? 2 elevado a 4. 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 4. Cortei. 2x igual a 4. X igual a 4 sobre 2. X igual a 2. Beleza? Tem que fazer vários exercícios de logaritmo para você começar a entender. Quanto mais exercício vai fazendo, mais fera você vai ficando. Beleza? É isso, gente. Eu vou fazer um outro vídeo de logaritmo para falar das propriedades, tá? Então, fala aí se vocês gostaram para a gente gravar mais um aqui sobre propriedades. Um grande abraço e até mais!